podcast que você já conhece, um espaço com trocas com especialistas para discutirmos ações que fortalecem nossos processos cognitivos, comportamentais e emocionais, além de ferramentas para interpretar e interagir com o mundo social. Eu sou Keila Salles e, junto com você e nossos convidados, vamos mergulhar em conversas sobre desenvolvimento humano, celebrando avanços e enfrentando desafios. Prepare-se para insights práticos e reflexões que podem transformar sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Hoje nós vamos falar sobre a interface da psicologia, a neurociência e o comportamento. E, gente, eu estou muito emocionada. Porque eu estou com uma equipe que fez parte da minha trajetória lá no início, né? E eu vou apresentar cada uma para vocês. Eu estou com a Ellen, que é psicóloga formada pela UNAMA, neuropsicóloga pela Prominas, referência em Minas Gerais, psicopedagoga pela Prominas também, analista do comportamento, realizou palestras e é capacitada em cursos de reabilitação neuropsicológica. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. Também estou com a Maísa, que é psicóloga, neuropsicóloga, fez formação em letras também pela UFPA, chegou a cursar pedagogia, especialista em psicopedagogia, formada em psicologia pela UNAMA e tem especialização em neuropsicologia e análise do comportamento aplicado. Maísa, bem-vinda. Olá, obrigada. E eu também estou com a Vércia, né, que é formada em psicologia pela UNAMA, pós-graduada em gerontologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, pós-graduada em neuropsicologia pela Faculdade Metropolitana de São Paulo e há 5 anos tem se especializado na área do desenvolvimento com experiências de intervenção em grupos para trabalhar habilidades sociais em crianças e adolescentes. Obrigada. Meninas, quando estávamos planejando, né, já falar sobre o nosso encontro, a gente começou a lembrar do início da nossa trajetória. Sim. E eu lembro com muito carinho como eu conheci cada uma de vocês, né? E a gente estava falando que a ordem cronológica dos acontecimentos foi... na época eu trabalhava como coordenadora, né, na clínica lá em Belém. Sim. E tava muito difícil, porque eu trabalho de psicologia, eu sou apaixonada, vocês sabem que me conhecem pelo que eu faço. Mas chega um momento que você fala, não dou conta, sozinha, eu preciso ter um braço, eu preciso ter uma perna, eu preciso ter pessoas na equipe para poder ajudar. E aí eu levei isso para minha diretora, eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de estagiários, eu preciso de pessoas que eu possa treinar para fazer coisas que eu faço, mas que eu não dou conta de fazer sozinha. E aí a minha diretora falou, não, Keila, quem que você quiser contratar, pode escolher. Você vai escolher os currículos. E aí eu comecei a olhar currículos, né? E todas elas, gente, eu que escolhi a dedo, tá? Verdade. O que é muito legal lembrar disso, porque você que é estudante de psicologia, tá assistindo a gente, é muito legal vocês tentarem, né, buscarem experiências e, enfim, se eu sonho em fazer isso, eu vou atrás, eu vou colocar meu currículo, eu vou tentar ir na clínica, eu vou falar com alguém, né? E aí, eu vi o currículo da Ellen, eu conheci ela pelo currículo, falei, gostei dessa garota, vou entrevistar, né? E depois, em seguida, eu conheci a Maísa, também num trabalho de grupo que estávamos fazendo na clínica com crianças, e depois... não estávamos dando conta, contratamos mais profissionais, aí a gente conheceu a Vércia. Sim. E eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi esse início para vocês, qual que foi o passo a passo da trajetória para vocês estarem hoje fazendo a psicologia, a neuropsicologia, a psicopedagogia. Maísa. Bom, né, realmente é uma história muito longa, mas é uma história muito bonita também, né, de se ver. Porque a gente se conheceu, né, Keila, num período em que não se tinha tanto esse conhecimento que nós temos atualmente, né? E eu tava numa área, assim, muito diferente. Eu era professora de português e redação, e aí eu decidi fazer a psicologia, e aí a Keila me chamou para trabalhar em conjunto com ela. Ela até me chamou e conversou, falou assim, olha, aqui é diferente da tua área. E eu falei assim, não, eu aceito esse desafio. Peguei, agarrei na mão dela e falei, vamos juntas.
E nessa época eu ainda era estudante de psicologia, então realmente aquilo foi uma pessoa que me levou muito, me direcionou muito, e muito do meu profissional hoje vem daquela. E assim, trabalhando nessa área, né, quando eu me formei em letras lá em 2017, 18, trabalhava muito com a questão da linguagem, tudinho. E é importante eu ver como a psicologia ela consegue trabalhar muito essa área, né? A gente associar a linguagem, como isso vem no cérebro, né? Como o comportamental, né? Ele vem muito disso também. Então, a neurociência está muito para explicar isso, né? O comportamental, todas essas questões. E hoje a gente trabalha, inclusive, a gente trabalha junto, né? Eu, a Vessi, a gente tem muitas trocas. A gente também é muito grata a ti, né? Porque tudo que a gente faz, a gente sempre falou, não, vamos fazer porque vamos seguir os passos daquela, vamos, né? Nossa inspiração. E então, assim, foi basicamente isso. Tanto que as minhas especializações, uma das várias especializações que eu tenho, foi em decorrência daquilo que eu lembro que eu falei, não, vou fazer psicologia. Depois já tinha a psicopedagogia como a minha pós-graduação. E aí depois eu falei, não, vou fazer a neuropsicologia também. E aí, sempre numa correria, estudando testes, vivenciando na prática mesmo, que é muito, muito, muito importante, né, para nossa formação. Ver a prática em si, né, ter esse olhar clínico, ter todo um contexto, né, para a gente ver que cada um é um indivíduo, né, cada um tem as suas especificidades. E a psicologia ela é muito isso, né, ter esse olhar para o outro, né, de uma forma assim incrível. Mas eu poderia ficar falando várias vezes aqui, né, porque é muito incrível falar sobre a psicologia, né? Sim. E você, Ellen, como que foi esse início? Conta aí a tua trajetória. Sim, né? Como a Maísa falou, foi um início muito bonito e ao mesmo tempo muito rico, né? E a gente foi tendo, assim, passos bem progressivos e a gente nem esperava, a gente só foi realmente acontecendo e teve essa troca, né? Muito interessante, essa motivação de estar sempre ali motivando, acrescentando experiências, estudos, né? Ali através de cada pacientinho, através de cada atendimento, tendo estudos de caso. A questão, esse início que a gente faz do marco do estágio, ele é muito importante, né? Porque a gente leva para o nosso profissional essa experiência de aprendizado, de momentos, de lembrar de situações que a gente já passou e como colocar em prática com mais experiência. Sim. Ali. Então, é um início muito preciso, né? E muito importante para que a gente vai levar ali para a carreira. E um dos pontos, né, como a Maísa falou, é essa motivação que a Keila sempre trouxe, né? Que é muito difícil, às vezes, a gente ter uma pessoa, uma mediadora, né? Que dê essa supervisão, que motiva de ir mais além, né? De progredir, de chegar mais em frente. Não tá bom aqui, vamos continuar, vamos progredir ainda mais. E ter essa troca de conhecimento também, né? Então, assim, umas com as outras, a gente aprende muito, né? Essas trocas. Então, esse início, para mim, e acredito que para todas nós, foi muito importante e continua sendo muito importante. Sim. No caso da Vessia, as meninas, a gente se conheceu num cenário em que elas estavam estudando ainda e eu era a supervisora. A Vessia, a gente já se conheceu como profissional, né, Vessia? Sim, é verdade. Eu era coordenadora e aí a Vessia entrou como psicóloga. E como que foi esse teu início? Pelo que eu me lembro, você trabalhava mais com idosos, né? Você trabalhava com outro nicho e aí ela fez assim um 360 na área. E como que foi pra você ter essa mudança de perspectiva? Foi algo natural? Foi algo que você não gostou? Porque eu acho que isso também é bem importante. A gente vai conhecendo muitas áreas ao longo da nossa carreira, né? Só que a gente vai precisar fazer escolhas. Sim. E escolhas, por vezes, conscientes ou naturais, né? Que acabam acontecendo. Como que foi no teu caso, Vessia? Bom, assim, foi uma experiência, assim, o início, né, da gente, né, mas, assim, essa questão de entrar nesse nicho, né, mais infantil, infanto-juvenil, foi realmente bem desafiador. E como também as meninas falaram, porque, assim, não tem como a gente não lembrar desse início da gente e não, assim, olhar
digamos, para ti, Keila, e pensar o quanto você foi inspiradora para todas nós. A gente fala, vocês não vão deixar. Quanto foi, assim, inspiradora, assim, como profissional, como pessoa, né? Então, assim, eu entrando nesse nicho e você como coordenadora, então, todas as questões de experiência que você passava, postura profissional, cada caso, cada forma, e a questão da equipe, eu acho que, assim, o que cada motivou as pessoas, a gente na equipe, porque a gente, enquanto equipe, você passava muito o espírito de equipe, de troca, de experiência, de um ajudando o outro. E essa questão que você tem muito esse espírito de eu passo conhecimento, eu quero que cresçam junto comigo, né? Então, isso ia motivando as meninas que entraram no cenário como, digamos, estudante ainda de psicologia, e eu como, digamos, profissional, mas nunca ainda tinha trabalhado a fundo nessa área. Ao longo dos meus atendimentos na psicologia, já tinha atendido alguns outros casos, mas bem assim, esporádicos de criança, adolescente. Então, realmente, o meu público era mais adulto, mas naquele atual momento era idosos, né? E aí fui para um outro nicho na área do neurodesenvolvimento e foi realmente umas experiências muito, muito, assim, enriquecedoras, né? E muito inspiradoras por você, né? E eu acho que é isso que ainda une muita gente, até hoje em dia, né? Então, a gente olha e a gente fala, não, a gente tem muito do que você passa pra gente. Mesmo né? morando em lugares muito longe, né? Elas moram em Belém, eu moro em Floripa, mas, Sim. gente, vamos no congresso, estamos em congresso, Sim. né? E vamos marcar de se ver, de se reunir. Então, Até agora, né? Mesmo longe, nós nos juntamos por conta de um congresso para estudar, para trocar essas experiências, né? E sempre quando dá, assim, na correria do dia a dia, a gente faz uma videochamada, a gente vai... Temos supervisões, A gente né? tem supervisões, a gente tem trocas de um caso. Então, acho que todas nós, isso assim, é muito importante porque a gente ainda fica uma inspirando a outra, né? Então, realmente, esse início foi bem... Assim, foi um marco, né? E, digamos assim, uma virada de chave. Foi muito importante. Que bom, que bom. Vocês seguiram e estão crescendo e eu fico muito orgulhosa de vocês. Porque eu enxerguei sempre, desde o início, muito potencial. E eu dizia isso pra vocês, né? Meninas, mas agora entrando nas questões mais práticas e terapêuticas da nossa profissão, a escolha do que se faz em clínica também é bastante desafiador, porque a gente tem vários serviços. A gente gostaria de fazer muitas coisas, mas a gente vai precisando escolher por gostos, também por afinidades, por ética, né? Então, a gente precisa escolher uma atividade que nós vamos conseguir desempenhar. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que sim. Trabalhar com crianças e adolescentes é muito bom, é maravilhoso. Eu não sei, né? Eu tenho adultos, eu faço avaliação com adultos, eu tenho alguns pacientes adultos, mas trabalhar com criança e adolescente é muito desafiador, porque a gente tem muitos entes, né, nesse processo. A gente tem a família, a gente tem a escola, a gente tem os outros ambientes sociais que essa criança faz parte, e a gente não consegue atender só a criança, né? A gente não consegue recortar, ficar 1 hora no consultório com ela e pronto, ela tá treinada para as habilidades todas que ela precisaria desenvolver. A gente sabe que não é assim. E eu me pergunto também, né, se vocês ainda encontram esses desafios na prática de vocês e quais as abordagens terapêuticas que cada um de vocês utiliza no consultório para tentar, né? Obviamente, a gente não consegue 100% das vezes, mas ter o objetivo claro do que eu preciso alcançar com aquele meu paciente. Quais são as abordagens terapêuticas que vocês utilizam, os serviços que vocês fazem? Maísa? Assim, a gente sempre tem que realmente ter um público, né? Justamente pela ética, porque senão fica muito abrangente, a gente não consegue se aprofundar e nem ter uma profundidade naquilo que nós estamos fazendo, né? Sim. Então, assim, com relação à minha abordagem, né? Eu sigo muito a área da TCC, da abordagem comportamental, né? Que tem estudos científicos provando a veracidade de todos aqueles dados, informações.
E, além disso, a gente consegue trabalhar muito a parte comportamental, né, nessa abordagem. E principalmente para a gente que está seguindo nessa área da neuropsicologia, que a gente trabalha com testes, com questões mais validadas, então eu sigo mais essa área da comportamental. Certo. E você, Ela? Sim, a comportamental é bem presente, né? É um dos pontos, assim, que ficam mais em evidência. Mas acredito que também cada paciente, cada momento, a gente tem que ir estabelecendo o primeiro vínculo e ir moldando. Então, eu sempre digo que no decorrer dos atendimentos, a gente vai passando por algumas abordagens até a gente conseguir estabelecer aquele vínculo e continuar ali a intervenção ou até mesmo a avaliação, né? Dependendo da idade, dependendo ali do vínculo que foi estabelecido entre o paciente e o terapeuta. Então, assim, de maneira geral, é mais presente a comportamental. Mas, claro, que no decorrer dos atendimentos a gente vai moldando também. Que eu me lembro bem que alguém queria seguir a psicanálise. É verdade! Eu olhei a minha risadinha. É verdade. A infância foi forte. É verdade, eu lembro que ela ainda tinha muito essa dúvida, Essa né? dúvida, De qual mas aí, poder seguir. Não teve como, né? A comportamental levou. Não, nada contra, gente. Sim, né? Todas essas eu acredito que cada pessoa escolhe, né? Ou a Sim. abordagem escolhe a pessoa. É, porque A gente- é mais como você se identifica, como você enxerga, né? O ser Isso. humano. A forma que você enxerga. Sim. E a forma como também você utiliza as técnicas, né, na sua prática, né? E eu acho que vai muito assim de você estar ali com o público e ver os estudos, as teorias, as práticas da questão da abordagem, né? Então, realmente, acaba que prevalece a comportamental, né? Como ela estava também falando. Então, também eu utilizo mais realmente as teorias, as técnicas da comportamental, né? E mais sobre o que você estava falando sobre, às vezes, a gente atender criança, né? E não ser só aquele vários nichos, né? Então, realmente, nos atendimentos que a gente tem muito esse desafio, porque quando a gente pega um atendimento, né? Chega um atendimento pra gente que é uma criança, então a gente também não atende só a criança, é o nicho da família, e às vezes essa família é uma família que tem um cenário que os pais são separados, e aí tem a família, são duas famílias, né? A família paterna, a família materna, tem a questão da escola. E quando a gente está trabalhando, a gente precisa fazer esse link, né? E às vezes realmente alguns desafios que a gente encontra alguns momentos, por exemplo, a questão da escola, ter essa comunicação com a escola, ainda mais mediante a avaliação, né, e que realmente é muito importante a gente ter essa contribuição, esses dados dessa criança na escola. E a gente ainda encontra, claro que tem muitas coisas que estão melhorando, né, a escola, o ambiente escolar está abrindo, né, esse leque, mas a gente ainda encontra alguns cenários que realmente é bem difícil a gente conseguir, né, fazer essas avaliações. Mas a gente vai tentando da nossa forma, conversando, porque quando a gente faz uma avaliação é muito importante ter, ou não só avaliação, um atendimento também de intervenção. Então é muito importante a gente ter essa questão desse link, né, em todos os cenários que aquela criança, aquele adolescente, ele tá em convívio, né? É a tríade, né? Da escola, escola, Sim. família e a criança. A clínica também. Sim. Sim, e é importante ressaltar que não só em relação à parte terapêutica, porque a gente tem serviços diferenciados também, né? Sim. Então, a gente tem um atendimento psicoterápico, né? Que por vezes é baseado na terapia cognitivo-comportamental. A gente tem também a avaliação neuropsicológica, né? Que vocês fazem também. E temos os atendimentos de psicopedagogia, né? Para treino de habilidades sociais também. E uma coisa que eu sempre lembro com muito carinho, que eu sempre defini com vocês, é a importância de nós termos um início, um meio e um fim no processo com cada paciente, né?
a importância de ter vínculo, da criança gostar de você, né, enfim, ser motivador para ela. Você tem que ser o maior reforçador da criança. Sim, senão ela nem vai. sim. Já é difícil para às vezes a criança. E o adolescente sai de casa pra ir pra sessão com a gente. Sim, né? sim. Então, É até a os resultados, né? A gente consegue maior resultado com aquela criança, com aquele adolescente, se ele tem o prazer de ir lá, né? Se ele não gostar, ele vai ficar bem mais resistente. Sim. Então, nesses processos, tanto a parte terapêutica quanto a parte de avaliação, é bastante importante ter objetivos bem definidos, né? Então, o que eu preciso alcançar com essa criança, com esse adolescente? E na avaliação, descrever o perfil daquele paciente muito bem, para que, mesmo que a gente não continue com ele, o profissional, o médico que pegar a nossa avaliação, consiga ter um perfil claro, né, daquele paciente e consiga também, às vezes, fazer a prescrição médica adequada, né, pensar ali estratégias em trabalho inter ou multidisciplinar de uma forma assertiva. Mas, meninas, na clínica, em relação a demandas, o que vocês mais recebem, assim, de demandas de avaliação ou de psicoterapia? O que vocês, se vocês pudessem apresentar, assim, acontece muito pacientes vindo com essa queixa. O que vocês recebem muito no consultório? Olha, atualmente, assim, eu tenho tido uma enxurrada de demandas que é a questão do suspeitas de TDAH, né? Então, hoje em dia, tá vindo muito essas demandas. A pessoa tem esquecimentos, tem rotinas, assim, elétricas, né? Rotinas bem aceleradas, e aí tem esquecimentos, e aí começa essa questão de ler alguma coisa na internet, ver um vídeo e achar que por 2 sintomas, achar que pode ter a questão do TDAH. E hoje em dia, muita gente chega a vim fazer avaliação com suspeita de TDAH. O médico pediu para TDAH. E eu quero estudar, não estou conseguindo, quero avaliar TDAH. E a gente consegue ver que muitos outros, não é só o TDAH que causa essas questões no dia a dia, da dificuldade, vamos dizer assim, um esquecimento, às vezes uma dificuldade de planejamento, às vezes é muita informação na rotina daquela pessoa, a questão muito da ansiedade, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito, realmente, essas demandas da ansiedade, dos sintomas, das consequências da ansiedade, se confundindo em alguns momentos com o TDAH, né? Então, muitas vezes, não é uma questão necessariamente do TDAH, mas um momento, né, que a pessoa está passando ali, às vezes as questões emocionais, a pessoa está passando por um período da vida que está influenciando no emocional, e aí acaba influenciando no desempenho dessa pessoa, né, dessas funções, da questão do trabalho. E essa é muito essa questão de desmistificar, né? Quando é uma questão da ansiedade, quando é o TDAH, muitas vezes pode sim vir junto, né? A pessoa ter o TDAH e tá nesse momento da ansiedade, mas em muitos casos também é uma questão do emocional, que a pessoa tá passando por um período ali que o emocional tá fragilizado e acaba se confundindo, porque as nossas funções acabam ficando rebaixadas, né? A questão da atenção, da memória, da velocidade de processamento. Então, a gente ter o pensamento que hoje em dia nem tudo é o TDAH, né? Sim. E nesse caso, né, as meninas também vão falar, mas as pessoas se confundem muito. Demais. Principalmente quando se tem um ambiente desfavorecido de substâncias adequadas. Gente, o sono. Sim. Né? Então, uma coisa que a gente sempre pergunta ali na nossa anamnese, como é que tá o sono? Sim. Às vezes a pessoa não dorme. Alimentação. Alimentação, atividade física, isso é a base, né? Para um funcionamento adequado. E isso, a gente não tá falando de novidade, né? Sim, é um ponto. E aí as pessoas, mas acho que eu tenho TDAH, doutora, acho que eu tenho. Tá, mas você tá dormindo? Eu não consigo dormir. Tá, mas você tá comendo? Mas eu como só... A pessoa toda agitada, toda acelerada, tomando 1 litro de café por dia. Sim.
essa questão da rotina disfuncional, ela pesa demais, né? Tanto na questão infantil, adulta, até mesmo idosos, de não ter uma rotina ali direcionada e acaba envolvendo outras questões. Por exemplo, crianças, às vezes, que não têm a rotina funcional e ficam muitas horas nas telas, né? Sim. E aí, quando sai, o cérebro tá hiperestimulado. E aí, claro, vai ter agitação, mas isso não quer dizer que necessariamente é um TDAH, é uma hiperatividade, que acaba afetando também na atenção, né? Porque no celular, nas telas, é tudo muito rápido e na vida não é assim, né? E acaba ficando disfuncional, vem a desregulação emocional, até porque a criança ainda não tem a maturidade emocional para saber reorganizar aquelas questões que precisa ali interagir dentro do dia a dia. Isso acontece também com a fase adulta, né? Que quando tem essa questão disfuncional do sono, da alimentação, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, eu preciso entregar o meu trabalho, eu preciso bater a minha meta, vem a sobrecarga mental. Então, assim, claro que vai afetar na atenção, vai vir a ansiedade, que também influencia ali no sono, né? De ficar pensando, pensamento acelerado. Então, essa disfuncionalidade acaba afetando ali, que não necessariamente é um TDAH ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. É muito importante, inclusive, uma coisa que a Versa trouxe também, faz muito link com a Ellen falou, é a questão de nós não, né? Atualmente, vem muito no consultório a demanda de eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, aí aquelas listas, 7 sintomas pro TDAH. É o manual de saúde mental. Isso, TikTok. é o DSM todinho lá, leia e você consegue ter o seu diagnóstico, né? E é muito importante, como a gente recebe isso, né? É escutar o que ele tá trazendo, né? Porque também não é questão, vamos desvalidar tudo que ele tá passando, mas também ponderar aquelas informações que ele tá trazendo pra gente, né? O tempo que ele fica na tela, ele fica vendo aquelas informações, aí gera uma ansiedade, porque assim, querendo ou não, nesses posts que eles fazem, para ter engajamento, eles colocam muitos sintomas que são muito gerais, que todos nós vamos apresentar. Eu fico ansioso quando eu tô em um momento estressante, ou quando eu tenho que passar por alguma situação, né? Principalmente jovens, vai fazer um seminário na escola, vai fazer... E aí tem aqueles nervosismos, e é normal, todos nós sentimos isso, né? Até antes aqui a gente de gravar. Sim, ficamos nervosos. Então, assim, é muito ponderar, né? E ter esse olhar mais clínico, né? Para ver toda essa questão, né? Não só... Porque tem pessoas que vêm realmente com algum sofrimento que a gente precisa escutar. Sim. Né? Essa questão do olhar clínico, ela é muito importante, né? Porque às vezes tem as questões dos testes, das práticas, né? Eu já fiz um teste ali na internet, mas a avaliação neuro, ela não é baseada só nos testes. Ela tem o raciocínio clínico. Que é o mais difícil. Ela tem um contexto ali geral, cognitivo, emocional e comportamental. Dentro ali de cada sessão que é trabalhada, investigada, analisada. Sim. Então, isso também difere essas práticas. A pessoa fala assim, quando tá conversando com o psicólogo, aí fala assim, você tá me analisando, e a gente fica assim, não, a gente não tá, mas assim, é cada coisinha que nós ficamos se analisando. A gente tenta. Mas O que é cansativo. Mas durante a sessão mesmo, a gente fica assim, né? Marcou alguma coisa errada, ou falou, aí eles falam assim, você tá me analisando? A gente, não estamos, mas assim, é cada movimento específico, né? Que é justamente o olhar clínico, é perceber o que cada questão tá trazendo sobre aquele ser humano, né? Sim. E uma coisa também que é bastante necessária e comum, né, no nosso trabalho, é esse diálogo, essa colaboração de trabalho inter ou multidisciplinar, né? Então, vocês acham que é importante que esse trabalho também seja desenvolvido? E a experiência de vocês tem sido positiva nessa área? Sim. Nossa, é primordial. Em todas as nossas avaliações, assim, ter um suporte de uma equipe né? Ter um outro olhar, já teve situações e casos que a gente só conseguiu, né? Conversando com outros profissionais, né? Ter uma outra visão, né? Uma coisa assim que eu não... Da minha área, que não me abarcou, não consegui visualizar, mas veio uma fonoaudióloga que falou, olha, ele na fala, ele apresenta isso. A terapeuta ocupacional falou, olha, com relação, ele tem algumas questões da integração sensorial,
sensorial. Então, assim, ter todo esse olhar é muito importante. Sim, essa troca, né? Assim, não só do fono, mas também terapia ocupacional, até mesmo de médicos que encaminham, né? O neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra, que eles vêm com olhares específicos, né? O neuropediatra vem ali com o biológico, né? A fono vem com a linguagem, que são áreas mais trabalhadas, mais específicas. A gente vem ali com esse geral, cognitivo, emocional, e trabalha junto ali, de maneira integrada, né? Que às vezes a gente tem um olhar, mas pode ter outras questões por trás, ou até mesmo outras comorbidades, que só ali um profissional mais específico pode estar também auxiliando, tendo um olhar ali mais crítico também. Isso. Porque assim, às vezes chegam, por exemplo, pacientes adultos, né, que chegam e já estão fazendo um tempo de terapia, né, com a psicologia. Então, quando chega para avaliação, é importante a gente ter essa troca com a psicóloga, o psicólogo que está Ela conhece mais acompanhando, já tempo. conhece, para também contribuir para a avaliação, né? Porque isso realmente, essas informações são importantes quando são crianças, adolescentes, são acompanhadas pelo neuropediatra, pela uma equipe multiprofissional. Também é importante que já acompanha, já está ali um tempo, ou está ali na rotina também, né? Então, assim, essa troca com os profissionais são muito importantes para nossa avaliação e também na nossa intervenção, né? Eu acho que cada profissional, cada área consegue contribuir, né, do seu olhar, porque a gente está lidando ali com o ser humano, ele é um todo, né? Claro. E muito complexo. Muito né? complexo. Então, assim, essa troca realmente de áreas e profissionais são muito importantes. E nesse sentido, a gente recebe muitos casos difíceis, né? Então, assim como tem pessoas se autodiagnosticando por, enfim, redes sociais, não vamos fazer comercial de ninguém aqui. Não Por estamos redes patrocinados. sociais, não estamos patrocinados. Mas também a gente tem o contrário, de pais que a gente já sabe que não vão aceitar o diagnóstico, né? Porque normalmente ali no primeiro contato, mas eu faço, ele faz isso, mas isso lá em casa todo mundo faz. Quando eu era criança, quando eu era criança, eu fazia isso também. Porque na escola ele tem só um amigo, ou ele brinca mais sozinho, porque os outros meninos ou outras meninas não gostam dele. Ele é bem sociável, mas ele não consegue brincar em grupo muito tempo. Então, assim, a gente também tem... E é normal, lá em casa todo mundo é assim, né? Às vezes os pais vêm com esse discurso. Lá em casa todo mundo é assim. Lá em casa todo mundo fica assim, todo mundo. E é normal, em casa todo mundo é assim. E aí, a gente já percebe que a gente vai ter uma dificuldade com essa família, né? Quando a gente tem esse caso, e normalmente tem surgido bastante casos assim pra gente. Também, né? E como que é para vocês esse diálogo com a família, essa devolutiva? Vocês já tiveram um caso difícil, assim, que foi ou, por um lado, a pessoa querendo o diagnóstico, ou um caso difícil, a pessoa não querendo entender que aquele era o perfil da criança? Sim. Em relação à devolutiva, que entra também não só na psicoterapia, mas também na avaliação neuropsicológica, ela tem que ser muito precisa e direcionada. Que às vezes muito se fala, mas pouco se entende, né? Todo mundo fala do autismo, todo mundo fala do TDAH. Eu acho que é isso. Achismo não é entender, né? Então, assim, dentro ali da avaliação ou dentro da devolutiva, é sempre importante explicar não só os termos técnicos, mas também em termos que eles consigam compreender na rotina deles, que faça sentido para eles, né? Então, o que acontece geralmente quando vem casos assim, não, eu não aceito, eu não sou assim. Então, a gente procura encontrar outros meios também dentro de uma empatia, né? Ali de um olhar mais próximo, respeitando o vínculo e a ética, e explicar o porquê daqueles resultados, como que a pessoa entende, porque ela está recebendo uma notícia que ela vem ali de uma vida em dificuldades, e ela está entendendo como ela funciona, então é uma novidade para ela, então tudo aquilo que é novo causa um espanto, causa ali algum sentimento, né? Então ter essa empatia e
conseguir explicar, né, ter essa troca, né, tirar as dúvidas, é muito interessante, que às vezes tem esse primeiro impacto de não aceito, mas a gente vai conversando, faz sentido agora, é isso mesmo, então é por isso que eu tenho alguns comportamentos, é por isso que às vezes eu fico um pouco desregulada, agora faz sentido. Então, assim, às E vezes... é um caminho, né? É um Sim. caminho. É porque realmente isso que a Ellen tá falando é muito importante. A gente conseguir, vamos dizer assim, desmembrar quando a gente vai dar uma devolutiva, né? Não só dizer, Tornar prático, né? não só, como ela falou assim, é importante, claro, você explicar para os pais ou para aquele adulto de uma forma técnica, mas com uma linguagem que eles consigam entender no dia a dia. Não é só dizer, por exemplo, na avaliação neuro, nesse teste você fez essa pontuação, fechou. Não é dessa forma. Tentar explicar colocando na rotina, né? Como ela falou assim, você sente isso, é por conta disso, de você sentir autorregulação, desregulação, uma ansiedade. Então, tá puxando para eles conseguirem entender. Então, realmente, quando a gente tem essa devolutiva dessa forma, por mais que no início eles estejam mais assim, não querendo aceitar um diagnóstico, mas eles conseguem ter um olhar, já sai assim menos, vamos dizer assim, com menos armadura, né? Sim. Que às vezes vêm assim muito armados, não quero diagnóstico, não quero aceitar. Mas quando você começa a colocar e tentar explicar para eles ou mostrar na rotina, como é que aqueles resultados aparecem na rotina deles, né? E aí eles conseguem ter, digamos, começam a refletir. Então agora eu sei porque eu ajo assim. Agora eu sei porque o meu filho faz isso. E aí eles começam a ter um outro olhar, né? E a gente começa ali a fazer a questão da psicoeducação também, Sim. né? Aí depois disso já vem muito a dúvida de como vai ser a intervenção, né? Eles têm muito essas dúvidas depois da avaliação. Como é que vai ser a partir daqui, né? E agora? E aí a gente explicando de uma forma clara e objetiva, a gente consegue. Mas assim, é bem desafiador mesmo quando vem esses casos que as famílias às vezes não quer aceitar nenhum diagnóstico. A gente teve, inclusive, um paciente em comum lá na clínica que nós trabalhamos e tem muito aquela questão do luto, né? Porque tem a gente tem um filho e aí tem a criança, minha criança é perfeita, o meu filho, e aí de repente... Você cria uma expectativa, né, Sim. sobre o filho. E aí, de repente, fala assim, não, seu filho tem um transtorno do neurodesenvolvimento, e aí eles vem todo esse peso, né, o autismo, e aí vem todo esse peso da fala. Então, como a Ellen falou, é muito a gente conversar com empatia com aquele pai. E entender também que, mesmo naquele processo de devolutiva, talvez ele não vai entender, né, ele vai sair de lá, vai questionar, vai ficar, ou até duvidar daquele diagnóstico, procurar vários profissionais, e é normal, porque é um processo dele. Ou, como no caso que nós tivemos, os pais não aceitaram, ficaram chateados, e aí foi a forma... Eu fiz uma avaliação neuropsicológica com ele, mas também teve a avaliação de toda a equipe, né, com fono, com TO, com psicopedagogo, e todos conseguiram conversar e viram, realmente, conseguiram ter a mesma linguagem. E aí, com o tempo, devido ele ser um TEA de suporte 3, inclusive porque ele não era verbal, apresentavam todas as características, nós encaminhamos ele para fazer a intervenção, né? E hoje, assim, nós conseguimos ver uma evolução, assim, significativa, que em menos de 6 meses ele já está conseguindo gesticular, falar suas primeiras palavras, e assim, os pais hoje ficam, nossa, realmente, como é que nós não enxergávamos isso, né? Eles tiveram muita resistência, mas, assim, é conversar que naqueles resultados que apresentam déficits, aquela criança não é só aqueles déficits que estão apresentando lá. Ele tem muitas potencialidades que a gente vai conseguir trabalhar com ele. E ao longo da vida dele, ele vai desenvolvendo. E aqueles déficits, eles vão ser ou supridos, ou se não forem, eles não vão ser o importante, né? Não é aquela criança. Eu sempre falo assim, já desde a anamnese, né? Que a avaliação neuro, ela não é para identificar só as dificuldades, né? Também é para ver as habilidades, as áreas que aquela criança ou aquele adulto, ele tem habilidades. E as áreas que tem as dificuldades, a gente trabalhar na intervenção. Sim. E sabem que é uma demanda bastante recorrente agora no meu consultório? Pessoas que
tem muitas habilidades, né, que não chegam, eu quero investigar altas habilidades, mas quando a pessoa chega, nossa, essa pessoa aqui tem muitas habilidades e tem déficits. E são pessoas super bem-sucedidas, sabe? Tem adultos vindo me buscar que são bem-sucedidos, mas eu acho muito legal a gente desmistificar que a avaliação neuropsicológica é para rotular, que é para achar diagnóstico. Que hoje, gente, eu tenho... E eu fico feliz, de verdade, quando eu vejo pessoas que querem se conhecer, querem se perceber, querem entender como que o cérebro delas funciona, como que elas se comportam, como que elas gerenciam aquilo que acontece com elas, porque todos nós temos emoções, todos nós ficamos bravos, ficamos chateados, ficamos alegres. Agora, como a gente lida com isso... Ter uma orientação profissional é importantíssima. Ter a gestão emocional, né? Hoje se fala muito de inteligência emocional por aí. E, na verdade, o ponto que eu acho que todas nós concordamos é que a avaliação neuropsicológica, ela é também para autoconhecimento. Sim. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né? Então, assim, eu também, quando chegam demandas para mim, no primeiro atendimento, eu já explico como é a questão da avaliação e também explico sobre essa questão, que não é só para fechar diagnóstico. Ou às vezes eles vêm, mas ele já tem diagnóstico, para que fazer uma avaliação neuro? Então, precisa, né? Independente de ter um diagnóstico ou não, a avaliação neuro, você fazer, digamos, um exame para saber como tá as suas funções cognitivas é muito importante para autoconhecimento mesmo. E também as nossas funções, como a gente estava falando um pouquinho anteriormente, né? Às vezes não só porque a gente está passando por um momento que a nossa função cognitiva, por exemplo, da atenção tá com uma dificuldade, não é por conta daquilo que a gente vai ter um transtorno, né? Pode ser um momento também, né? A nossa memória, a nossa velocidade de processamento. Então, isso também é importante para o autoconhecimento, né? Então, eu sempre faço para eles, quando às vezes chegam muitas pessoas com muitas dúvidas, eu sempre faço, às vezes, umas analogias, umas metáforas para eles entenderem. Então, eu falo muito para eles que é igual quando a gente vai no médico fazer um exame de sangue. Às vezes, você pode ter ali a glicose tá um pouquinho alta, mas você não tem a diabetes, mas o médico vai te passar um tratamento para você fazer. Então, quando você vai fazer a avaliação neuropsicológica, você pode ali ter um momento que a atenção tá rebaixada, mas você não tem um diagnóstico, mas que você precisa fazer uma terapia, precisa fazer um treino cognitivo, né? Então, não é porque você... Ou apenas mudar os hábitos. Também mudar os hábitos, fazer um tratamento, né? Mas então, essa questão muito... É isso a gente desmistificar, que, vou fazer uma avaliação neuro, vou fechar um diagnóstico. Às vezes, tem pessoas que ficam com medo de fazer uma avaliação neuropsicológica, porque, não, vou descobrir alguma coisa que eu não quero. Então, às vezes, não precisa ter esse medo, né? Sim, é um ponto muito importante até para o público que está em casa. Alguns ficam deixando muito tempo passar, ou por medo, ou já chegou alguns casos de vergonha mesmo, né? Assim, eu tenho vergonha se der algo, vou ter vergonha se der alguma coisa. Ou então tenho vergonha se a minha atenção está muito baixa, ou se tem alguma dificuldade, por exemplo, na linguagem, e acaba deixando passar aquilo que já pode estar sendo trabalhado. Então, assim, se você tem essa necessidade, se você vê ali algumas dificuldades no comportamento, né, que liga ali alguns sinais de alerta, ou até mesmo para se autoconhecer, não é um sinal de fraqueza, né? Não é algo ruim, né? Que muitos colocam assim. Então, é sempre importante ter esse autocuidado e também o autoconhecimento. Sim, eu tenho até um caso muito específico, que é muito recente agora, que inclusive eu fiz a devolutiva na semana passada, que é uma paciente que ela tem, acho que uns 37 anos, e aí ela já veio, assim, muito angustiada, falando que ela queria muito, ela já tinha pesquisado muito na internet sobre sintomas, mas que ela deu um estalo assim nela, né? Falou assim, não, eu vou fazer uma avaliação. Porque ela sempre era muito agitada, muito ansiosa, o pensamento dela sempre muito acelerado, ela falava assim, ela já chegava, ela batia na mesa, conversava, ela já gritava assim, tanto que ela entrava na sala assim, oi, doutora Maísa, não sei, já gritando assim, um nível muito alto, né? E aí eu, no final, né, no final das sessões, né, antes de entregar o relatório para ela, eu peguei, chamei ela, eu falei assim, olha, fulana, e se não der esse diagnóstico que você tá esperando, né, que é o TDAH? Ela parou, assim, acho que foi a primeira vez que eu vi ela calada, ela ficou assim, refletindo, ela, olha, mas eu realmente não sei, porque eu vim aqui em busca disso, mas
eu vou ficar triste de não entender todas as questões que eu passava quando criança, né? De tirar notas baixas, de não conseguir prestar atenção, de todo mundo falar para eu parar de falar mais porque eu sempre estava muito agitada. E aí agora que eu tomei essa postura, né? E aí, assim, sem entregar, nem sem falar nada, eu tranquilizei ela e conversei, olha, independente do que der nesse resultado, o importante é que você vai se conhecer agora. Você vai ter uma compreensão de como é que o seu cérebro funciona e poder finalmente ter um direcionamento, algo mais adequado, como você lidar com essas frustrações, né, que você está passando ao longo de toda a sua vida. São 37 anos que ela passa com essa angústia, né, porque ela não sabe como agir, ela não sabe como... E até ao longo das sessões com ela, eu indiquei para ela fazer a psicoterapia, né, porque era uma angústia, assim, que ela não conseguia realmente controlar e estava indo para uma ansiedade, realmente algo mais patológico, que estava afetando muitas áreas da vida dela. E nesse processo, com a psicoterapia também, a gente consegue ver uma evolução muito melhor, né? Uhum. Então, realmente, é como todas falaram, né? É ter a avaliação neuropsicológica, é muito o autoconhecimento e entender, né, como o seu cérebro funciona, todas as características, né? Uhum. E saber como trabalhar com isso, né? Uhum. Sim. Meninas, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre um caso muito marcante que vocês tiveram, que de certa maneira impactou a vida de vocês, que fez vocês repensarem sobre a prática, ou enfim, vocês sentiram realmente a responsabilidade de atuar na área da psicologia? Nossa. Olha, eu vou lembrar de um caso, assim, que já faz um tempinho, mas nessa questão da avaliação, né? Porque cada caso, ele também te motiva a você estudar sobre Sim. aquele assunto, né? Então, porque se fala muito realmente sobre o autismo, sobre as questões sensoriais, né? E a pessoa tem questões sensoriais, indicativos de ter autismo. E tem estudos hoje mostrando que a pessoa pode ter um déficit na questão sensorial, não ter autismo, né? Ter só um desfuncionamento no Processamento sensorial. no processamento sensorial. Mas também pode ter pessoas que têm o TDAH e têm também questões sensoriais, né? Questões, às vezes, muito de barulho, né? Algumas questões com toque, que são esses que vêm mais. Então, teve um caso que me marcou muito para eu começar a pesquisar, porque antes só se falava uma disfunção no processamento sensorial do autismo. E não se fala que a pessoa pode ter e não necessariamente está ligada ao autismo. Então, tem um caso de um adolescente. A questão, ele não tinha indicativos pro autismo, mas ele tinha questões sensoriais muito com questão de barulho, e era mais para a questão do TDAH, né? Mas não para hiperatividade. Ele tinha um TDAH desatento, né? E ele me incomodava, porque depois a gente vai fazendo o link, né? Porque como ele tem essa dificuldade, então ele também acaba que as questões de um lugar com muito barulho, com muita informação, com muita gente, isso também acaba sendo muitos estímulos para o cérebro, né? Então acaba que ele se incomoda. Então qual é o comportamento? Ele vai em alguns momentos preferir locais mais calmos, né? Evitar locais com muita gente, né? Então aí quando o pai, o professor, outras pessoas olham, fala assim, ele está se isolando, né? Será que não é um autismo? E a gente estudar que não é todas as questões sensoriais que levam para o autismo, né? Então tem outros casos, aquela questão muito de você olhar aquele sintoma, mas saber como ele funciona, porque a questão sensorial ela pode tanto aparecer no autismo como no TDAH, mas é como ele se manifesta, a diferença é isso. Então é você estudar. Então esse caso ele me marcou muito para, digamos, abranger os conhecimentos, né? Então de você entender que às vezes você pode apresentar um sintoma, mas os sintomas, às vezes os comportamentos, eles digamos, podem aparecer em mais de um transtorno, né? E você entender como é que ele se manifesta, entender a rotina, entender a causa, o motivo. Então, essa questão é do olhar clínico, né? Então, esse caso, ele me marcou muito para cada vez mais a gente ter esse olhar, digamos assim, não ter um pensamento ali fechado. Toda a questão sensorial é do autismo. Não.
tem muitos casos que pode aparecer, mas não é algo exclusivo, né, do autismo. Certo. Então, você ter esses outros olhares é muito importante. Sim. No meu caso, foi uma paciente, né? Ela é adulta, ela já tinha um histórico de acompanhamentos, e um doutor que acompanhava ela suspeitava do TDAH com o autismo. E sempre frisando no TDAH com autismo por conta da desatenção ali e também por conta do desempenho cognitivo, né? Do QI mais elevado. E já tinha passado por alguns psicólogos, mas aí era a primeira vez fazendo a avaliação neuro e ele sempre repetia que era TDAH com autismo, que era só para fechar. E fiz a investigação dentro ali de um histórico de vida, né, que entra ali, que não é só os testes, né. Então, assim, a paciente já tinha passado por alguns traumas muito, assim, elevados, que aí foram desencadeando outras questões, que não traziam necessariamente para o TDAH, mas influenciavam na atenção, né, influenciavam na funcionalidade, né, ali de vida diária, né, questão de higiene. E também a hiperestimulação, né, do ambiente, que também trazia questões sensoriais, de alguns barulhos específicos, né, alguns desempenhos muito elevados em algumas áreas, por exemplo, de liderança, de cognitivo, de adaptações ali que pega muito rápido aquele conhecimento. E aí, trazendo ali para a finalidade, era um transtorno misto, né, que tem a questão da ansiedade com humor depressivo, ansioso misto depressivo, com o perfil cognitivo, né, que é as outras habilidades, que acaba, às vezes, confundindo um pouco com o autismo, né, porque assim, quando a gente ouve altas habilidades, em muitos casos se interliga ao autismo, mas ele não necessariamente é somente do autismo, ou específico do autismo, porque ele não é um diagnóstico, né, ele é um perfil cognitivo, né, é uma habilidade acima ali do esperado, e aí em muitos momentos, quando ela não é compreendida de maneira mais correta, acaba influenciando em outras questões emocionais, né? Porque o cérebro está sempre ali muito estimulado, né? Então, como lidar com isso e reorganizar, acaba levando a um pequeno sofrimento, né? Quando você não tem aquele conhecimento sobre o que realmente está acontecendo. Então, no final, não era TDAH nem autismo, mas o perfil cognitivo com a comorbidade ali que entra na comorbidade, não, o transtorno misto depressivo. No meu caso, que realmente que eu parei para pensar, né, foi de um rapaz que chegou comigo e já assim, já via pela postura dele que ele era muito impositivo e disse que já estava lá só para fechar o diagnóstico de autismo. E aí você já sabe, não, calma, vamos conversar. Porque a pessoa já chega assim, não. Eu falei, por que você acha que você tem autismo? Não, eu vou contar, porque eu já tenho desde a minha vida inteira todos os sintomas, e aí já veio de lá, eu já comecei a perceber todos os termos técnicos que eu utilizava. Eu tenho estereotipias, faço movimento de flap, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, eram terminologias que só nós que somos da área, a gente conhece e fala com muita naturalidade, assim, né? E aí, não, porque eu tenho que falar, eu vou falar pra minha família, eu vou mostrar que tudo que eu apresento é isso. É como se fosse um discurso muito pronto, né? Isso. E aí eu fiquei assim, calma, opa, vamos pensar aqui tudinho. E aí, ao longo da avaliação, mesmo com os protocolos que a gente vai utilizando, perguntando, eu via que todas as respostas eram muito influenciadas, né? E aí eu fui perguntando, olha, fulaninho, onde foi que você viu isso? Como é que você sabe sobre isso? E aí começou a falar, não, é porque eu pesquisei em tal lugar, porque eu vi assim, eu vi de tal jeito. E aí, realmente, durante a avaliação, eu conversei e falei assim, olha, é muito complicado a gente fazer uma avaliação com uma pessoa que já está direcionando os resultados, né? Porque a pessoa já sabia quais eram os sintomas, então ela já trazia, né? E durante toda a avaliação, a pessoa tentava fazer os movimentos tudinho para que eu visse e falasse, não, realmente, essa pessoa tem. Tentava uma espécie de manipulação, sabe? E realmente me marcou, porque foi uma situação complicada que eu tive que conversar com o paciente, com uma pessoa que já se autoafirmava, né, de uma forma bem incisiva a respeito disso, e falar que não fechou para autismo. A maioria dos protocolos, eles influenciam, realmente, os resultados colocam que é autismo, mas eu não posso, né,
falar que é um autismo se a pessoa está respondendo, já tendenciando as respostas, né? E aí vem novamente a questão do olhar clínico, né? Entender todo o contexto. E conversar, nesse caso, como é adulta, com a família, lembra? Sim, não ter só uma visão, né? Eu Pra não não ter só uma apenas. visão. Vou enviesar muito, né? E um ponto, né? Porque, assim, realmente, a pessoa, quando conversava, falava sobre os aspectos, né, familiares, dava para perceber que tinha muitos traumas familiares, que a pessoa não tinha contato com os pais, não falava com o irmão, não falava com ninguém. Então, só tinha um relacionamento, era aquela única pessoa naquele núcleo. Sim. Então, quando era para conversar, né? Ah, não, eu preciso, pô, ainda expliquei. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, nós precisamos investigar toda a questão da sua infância para ver se esses sintomas apresentavam ao longo de toda a sua vida. E aí ele falou assim, não, mas eu não falo com meus pais, eu não falo com a minha mãe, não falo com ninguém, então não tem como fazer, né? Então, assim, esse foi um dos mais complicados, porque você conversar e no final a pessoa não aceita, né? Porque ela quer e procura aquele diagnóstico. E eu acho importante isso, sobre essa questão de mesmo ser adulto, acontece muitas vezes a gente solicita quando vem só o adulto, né? Ah, eu quero falar, você pode trazer alguém, quando eles falam que são casados, por exemplo, eu gostaria de ter uma sessão com a sua esposa, com o seu marido, ou quando moram com alguém próximo a você, eles sempre estranham, mas eu sou adulto, por que você quer, né, falar com alguém? E é muito importante a gente passa, claro, sempre tenta explicar de uma forma, né, que eles entendam, mas é importante a gente ter uma visão, ter um contato com alguém da família, mesmo sendo adulto, né? É que eles vêm muito com a ideia, eu sou adulto, então conversar com família só quando é criança, adolescente. E não, é importante ter esse contato com a família, eles estranham. Então, é muito importante isso, a gente não ter só a visão do paciente, né? Porque às vezes até, assim como pode ser coisas para, digamos, quando eles vêm tendenciando uma resposta, mas também às vezes eles não observam alguns comportamentos que as pessoas que convivem com eles vão chegar e falar, né? Às vezes demandas pontos muito importantes para avaliação. Um ponto importante que a gente sempre eu vejo, né, ressaltar, é que quando tem essa tendência, geralmente também vem um certo sofrimento, né, porque quer uma desculpa para algo, para tal comportamento, para tal atitude, e eu preciso disso para colocar ali como motivo, uma razão. Então, assim, entra a questão do início da evolutiva, né, assim, de ter a empatia daquele resultado, não foi o que você esperava. Você pode iniciar a intervenção na psicoterapia, que geralmente eles não aceitam que precisam, e conforme for fazendo aquele acompanhamento ao longo do tempo, a gente pode refazer, mesmo sabendo que não vai dar aquele resultado. Mas aí a pessoa já vai estar numa intervenção, já vai conseguir compreender e vai fazer muito mais sentido, né? É bem importante ressaltar isso também. Sim, nesse caso, né, muitos casos me marcaram e eu fiquei aqui tentando lembrar do que mais me marcou e me veio um caso em específico, já que a gente está falando a maioria dos casos aqui de pessoas adultas, uma mulher, né, chegou para mim, seus 40 anos mais ou menos, com muitos diagnósticos ao longo da vida. Ela chegou com diagnóstico de depressão, chegou com diagnóstico de ansiedade, chegou com diagnóstico de toque, já tinha passado por uns 7 psicólogos, vários psiquiatras, né? Muito sofrimento, infância bastante prejudicada, e os pais disseram que ela tinha sofrido, um raio tinha caído na janela dela, e por isso que às vezes ela tinha dificuldade de falar. Ela falou tarde, porque um raio tinha caído na janela dela quando ela era pequena. E ela falou tarde, né? Então a infância dela foi prejudicada, ela teve a parte motora prejudicada também. Eu tive contato com a família dela. E no final o diagnóstico foi de TEA, né? E assim, no início foi bem difícil ela aceitar, né? Ela é muito inteligente, deu também com perfil cognitivo para altas habilidades. E ela falava, Keila, mas como assim eu tenho altas habilidades? Eu falei, você tem. Olha essa área aqui, olha. Você passou em vários concursos para a sua área de formação. E olha só. Mas olha só, minha vida é assim, eu não consigo cozinhar direito, eu não consigo fazer tal coisa direito, eu não consigo me relacionar direito. Mas uma coisa não necessariamente tá ligada a outra. Eu gosto muito de frisar isso.
as pessoas com altas habilidades não são boas em tudo. Sim. Né? Ai, mas ele tem que ser um gênio em tudo. Sim, ele tem que ser bom Einstein. em tudo. Aí ele fala assim, mas você tem alta habilidade. Como você tem uma dúvida? Como você tá com dificuldade de fazer isso? Isso não existe, né? A Mas a pessoa tem... importância de entender o que é, Sim, né? Porque senão sim. a pessoa já cresce já frustrada, né? Quando erra em alguma questão. Sim. E é importante a gente colocar isso também, né? Que não é porque a pessoa tem uma área acima da média que ele Sim. tem todas as áreas. Sou ruim em um monte de coisa. Sim. Mas eu também sou boa em muitas coisas. Sim. E tá tudo bem. Ninguém é Aham. ruim em Várias tudo. inteligências, né? Exatamente. E aí, depois que passou alguns anos do diagnóstico, acho que tem 1 mês e meio que ela mandou mensagem. Ela disse, Keila, eu quero te agradecer. Ela não tá acompanhando mais comigo. Mas ela agradeceu porque ela disse que, por mais que ela não se sinta segura ainda para dizer para as pessoas do trabalho dela que ela é autista e tudo mais, ela sabe. E isso fez ela entender, ela se aceitar, ela se respeitar, né? E entender que, por exemplo, se tem uma questão com muitos estímulos, por exemplo, ela tem um tempo limitado para ficar no ambiente, que ela não gostava de sentar muito perto das pessoas, então normalmente ela chega, ela coloca uma bolsa perto para ela ficar segura no lugar onde ela está, e isso Estimulando permite... estratégias, né? Ela foi criando estratégias para que ela pudesse desenvolver o trabalho dela bem, Sim. né? Ela foi criando formas, eu não consigo cozinhar, porque cozinhar para mim, entrar em contato com a comida, tocar no alimento é difícil, então eu vou, de repente, contratar alguém para fazer a minha comida, ou eu vou pegar luvas e fazer a comida num dia só, porque durante a semana eu não consigo. Ela foi começando a pensar em formas para as dificuldades dela, né? E ter uma vida mais funcional. ter uma vida mais funcional. A importância do conhecimento. Né? Então ela fala, Keila, a maioria das pessoas não sabe, porque eu só falei pra que eu me sinto confortável. Eu falei, tá tudo bem, Sim. né? Tá tudo bem. É uma questão de autoconhecimento. Sim. Não necessariamente você precisa contar pra todas as pessoas se você não quiser. Se você quiser também, tá tudo bem. Só que eu acredito muito nessa humanidade, nessa sensibilidade. Eu vou contar se eu me sentir confortável. Sim. Se a pessoa que está do meu lado, que me acompanha, ou se eu precisar de algum direito, e no caso dessa paciente, foi dessa forma, né? E me marcou muito, porque uma adulta que ressignificou tudo que ela viveu, os pais também, que na época não tinham condições e não se tinha um estudo tão aprofundado, né, de avaliação como a gente tem hoje. E ela disse, foi um caminho. Eu consigo me entender, eu consigo me respeitar, eu consigo criar estratégias para me manter funcional. E eu tô bem, Keila, e eu fiquei muito feliz em saber. E é interessante a gente ver que realmente em mulheres no autismo nível 1, elas camuflam muito, né? Porque elas vão ao longo da vida criando estratégias para lidar com aquele comportamento, com aquele sofrimento que elas não entendem de onde estão vindo, né? E aí, quando chegam na fase adulta, já estão, assim, vamos dizer assim, desenvolveu já, digamos, uma ansiedade, mas é em consequência, vamos dizer assim, de um diagnóstico tardio, né? Então, já vem muito isso. E realmente, muito... A gente vê esse perfil muito realmente na questão de mulheres com autismo nível 1. E é até mais difícil, né, a gente diagnosticar o autismo nível 1 em mulheres adultas, né? Sim. Porque vai visualizando, tentando, com modelos, né? Camuflar aqueles sintomas que ela apresenta, né? E não, eu não posso fazer isso porque isso, por isso, por isso. Elas camuflam muito, tipo, não ficam se segurando, né? E aí vai desenvolvendo uma ansiedade. Por isso que às vezes já chega com vários outros diagnósticos que não são, que é tudo em decorrência realmente do autismo, que ao longo da vida não foi diagnosticado E sobre o que ela falou, né? Sobre assim, não, mas eu não sou boa em nada, assim. E eu acho isso muito interessante, né? Porque nós temos várias inteligências, né? E algumas nós somos muito, muito, muito bons. Por exemplo, eu gosto muito dessa área da psicologia, da neurociência, mas tu me coloca pra fazer um cálculo de matemática. Nossa, eu fico assim... Sou Então, assim, não, quer dizer que eu sou ruim nisso e pronto. E só dá ênfase naquela minha dificuldade, né? Então, assim, não, eu vou buscar estratégias. Eu uso calculadora. isso. Então, assim, até pra gente trazer isso, né, nas intervenções, conversar com os nossos pacientes, né? Olha, você não apresentou isso, mas o foco não é esse. Vamos focar nas coisas boas que você tem, né, pra apresentar, né? E a gente trabalha nessa tua dificuldade, né? Porque se a gente for só focar na dificuldade, aí não vai pra frente, né?
vida. Com certeza. Gente, a gente já tá falando aqui bastante tempo. Ah, Eu sei que tá gostoso. Mas eu queria que vocês dessem, né, uma mensagem pro pessoal de casa, para quem tá acompanhando a gente, sobre, enfim, quais os pontos que eles podem buscar ajuda, né, se eles precisarem, quais as formas também de estimular essa saúde mental, esse desenvolvimento, mesmo que não necessariamente envolvido com diagnóstico, né, mas Sim. realmente sobre autoconhecimento. Deixem as suas mensagens aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que você procurar uma ajuda profissional, você não vai se rotular, né? Você não vai ali... Até se você fizer uma avaliação e fechar algum diagnóstico, o diagnóstico também não é para rotular você, é para autoconhecimento, né? Então, você se entender melhor, saber como você... você mesmo, junto com os profissionais que vão lhe acompanhar, criar estratégias para você enfrentar aquelas questões do dia a dia, aqueles comportamentos que, às vezes, quando é um adulto, há muitos anos causaram sofrimento, como você pode lidar com aquilo, né? A questão da criança, do adolescente, a família também, né? Ajudar nesse sentido de, às vezes, assim, é importante, como a gente estava falando no começo, procurar para a gente se autoconhecer, né? E a família também procurar, vamos ver como está o desempenho, né, do meu filho. Não é que eu esteja procurando um diagnóstico, então eu só vou procurar uma avaliação neuropsicológica, eu só vou procurar um psicólogo se eu estiver procurando um diagnóstico. Não, você pode procurar para autoconhecimento ou para os pais, quando é criança e adolescente, se você está percebendo, né, que tem alguma questão com o filho ou alguma mudança de comportamento, né? Então, às vezes, o adolescente começa a ter comportamentos que não tinha antes, né? Então, alguma coisa tá ali diferente. Então, vamos procurar uma ajuda para saber o que é. Não é que eu esteja correndo atrás do diagnóstico, mas vamos procurar uma ajuda para saber o que está acontecendo com meu filho, por que ele não era assim, agora tá tendo esses comportamentos. Ou eu comecei a observar, antes não observava. Então, eu acho que é muito ter essa desmistificação de, se eu procurar uma ajuda profissional, eu tô correndo atrás de diagnóstico. E não, é pro bem, independente se vai fechar ou não o diagnóstico, é para somar, né? Então, criança, adolescente, adulto é importante, todo mundo. Sim. Eu vejo em relação ao tempo, né? Por exemplo, não existe um tempo certo para se cuidar, para se conhecer. Então, eu recebo muitos pacientes adultos, e às vezes até ali idosos, que falam assim, não faz sentido mais para mim, não sou mais criança para ter um diagnóstico, então não tenho um tempo certo para se cuidar, para se entender ou compreender aquele perfil, né? Se tiver ali algum transtorno que venha estar em dificuldade todo ao longo da vida. E um outro ponto importante também é colocar em prática. Em muitos momentos a gente vai para psicoterapia, sabe o que tem para fazer, mas quando chega na hora de fazer, ou eu deixo para depois, tenho dificuldade de me colocar em prioridade, tenho dificuldade ali de manter aquela prática. E às vezes não é porque eu não tenho tempo, é porque eu tenho dificuldade de dar esse inicial. Então, ter o acompanhamento com o psicólogo, né, que é a intervenção, e tentar aos pouquinhos colocar em prática. Não precisa ser de uma vez, né? Mas um pouquinho de cada vez já é um ótimo passo. Então, acredito que esses 2 pontos são importantes. Não é tarde para se cuidar e também colocar em prática. Sim, bom. É muito importante, né, isso que a Ellen traz, né, para a gente finalizar aqui, é que muitas vezes a gente pode buscar, né, essa questão do diagnóstico, mas também ver como está a nossa rotina, né? Adultos, rotina de trabalho, como você está dormindo, né, retomando isso, né? Porque, assim, são muitos fatores que, atualmente, a gente tem muitos estressores, né? Então, assim, sim, vamos buscar ajuda, mas também vamos olhar para o nosso contexto, para um todo. O celular hoje, né, querendo ou não, está sempre com a gente, todo momento. Então, sim, isso é um fator muito ansiogênico, né? Então, sempre, tá aqui sentado, não tem nada para fazer. Não, vou olhar aqui rapidinho. Para olhar a hora, mas sempre para ver se tem uma notificação, alguma coisa, ver esse tempo de tela, né? Que todos nós precisamos também regular isso. E para os pais, né, dos pacientinhos que a gente também atende, enfim, que tá nos assistindo, também visualizar isso. Qual é a
rotina que seu filho está tendo com o tempo de tela que ele está utilizando, né? Porque às vezes ele fala assim, mas meu filho é muito, muito agitado, é muito ansioso, não sei o que, ele não consegue acordar cedo. Aí quando você vai ver, que horas que ele dorme? Ele dorme 1, 2 horas, ele fica jogando, ele fica no celular, entendeu? Então, assim, são muitos fatores, muitos termos que a gente tem que ver, além de procurar e seguir também, né, os passos para a gente poder ter um melhor resultado, uma coisa mais funcional. Mas é isso. Sim, e de fato, busca ajuda, né? Então, a gente tem a neurociência hoje mais chegando às casas, inclusive, né, o objetivo desse podcast, eu sempre gosto de reforçar, é sobre isso, é levar informação técnica, é levar profissionais de excelência para conversar com as pessoas como a gente faz todos os dias, né? Então, eu ficava pensando, nossa, cara, mas eu falo isso às vezes para 8 pessoas, 7 pessoas, e tem pessoas que não conseguem chegar até a gente no consultório, né? Então, é importante, antes de você buscar ajuda, nossa, isso aqui deve ser TDAH, ou, isso aqui não é nada, nem 8, nem 80. Sim. Antes de buscar, primeiro olha para sua casa. Olha para aquilo que é base do desenvolvimento humano. Sim. O sono, a alimentação, a atividade física, né? Tá tudo ok, ainda assim tá com problema. Olha a tela. Quanto tempo essa criança, esse adolescente tá na tela? Tá demais? Porque a gente já tem indicação por idade, né? Também essa informação você pode colocar no Google, aparece. Tá demais. Então eu tenho que tentar limitar. Keila, mas eu não consigo limitar. Como assim, pai? Não sei se vocês já ouviram. Quem deu essa tela? Quem foi que deu esse... Ele é uma criança, ele é um adolescente, mas eu não consigo controlar. Então, assim, né? É óbvio que eu ainda não sou mãe, né? Sim. Ainda desejo ser, mas eu acredito sim que a gente consegue estabelecer limites. Sim. E de forma assertiva. Não precisa ser punitivo para estabelecer limites. E as crianças e adolescentes hoje em dia precisam que os pais sejam firmes, assertivos em relação eu acho a horários e coisas, né? Então, tem criança que escolhe o que fazer na agenda, né? Eu concordo que a criança tem que gostar dos esportes, né? Ela precisa ter... a escola não é uma opção, a terapia, se for o caso, não é uma opção. Agora, os esportes, sim, seria interessante que ela pudesse escolher. Mas quanto às necessidades diárias do desenvolvimento, isso não deveria ser uma opção, né? Então, a minha sugestão para os pais e que nos assistem, e que eu falo para os pais dos meus pacientes, é que você precisa realmente estabelecer limites, né? Porque a criança não tem maturidade para determinar tempo de nada, né? Então, se o pai não faz isso, realmente a gente fica complicado. Não há medicação que faça efeito e não há terapia adequada. Pode ser a melhor psicóloga do mundo, mas se a gente não tiver a colaboração da família, a gente não consegue avançar, né? E eu acho que a questão também de investir em tempo de qualidade, né? Boa, Vessia. Tempo de qualidade, porque às vezes, eles justificam muito assim, mas eu tiro o celular dele, ele fica agressivo porque ele não tem o que fazer. Então, vá fazer alguma coisa com ele, né? Vá ter um tempo do brincar com o filho. Então, isso também, digamos, já não entrando em outra área, mas assim, quando a criança às vezes ali não tem um brincar funcional, às vezes prejudicado porque não foi estimulada desde o início, né? Porque tem muito falta dessa questão do tempo de qualidade. Então, é muito importante os pais também investirem em tempos de qualidade com seus filhos, porque às vezes é muito, às vezes eles justificam, eu não consigo tirar a tela, porque ele fica agressivo, fica desregular, fica irritado, começa a ter outros comportamentos, às vezes na escola, né, agressivo. Então, porque você acaba dando muita importância, os adultos acabam dando muita importância para a tela. Então, não, aquilo ali é uma tela, então vamos fazer outra coisa que é mais importante. E tem até uns que falam assim, não, mas eu trabalho muito, eu chego cansado, sabe? Falo assim, gente, mas assim,
tudo bem, todos nós trabalhamos, ficamos Temos cansados. rotinas cansadas. Mas assim, aquele momento, até a questão do vínculo que você cria com seu filho, né? Não, ele sai da tela, você fica, tô cansado, tenho que lavar a louça, tenho que fazer isso. Que tal tu pegar o teu filho, vamos fazer isso junto, vamos... Já até ensina, né, a fazer. Faz uma memórias, coisa... né? Porque às vezes eles vêm assim, porque ele não é de falar, ele não desabafa, mas assim, o pai não incentiva. Dá abertura pra isso. Incentiva, ter Conversa esse com o momento filho. de conversar, de estar estimulando essa questão. Então, acho que é muito essa questão dos pais investirem, acho que em tempo de qualidade. Acho que resume tudo também. Sim. Então, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a participação de vocês, né? Espero que nós tenhamos contribuído, né? Para a formação de outros profissionais, para informação de qualidade para muitos pais. E um beijo para vocês e vejo vocês no próximo episódio.